Paz do Senhor Jesus, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estudo Bíblico e hoje vamos estar iniciando mais esta aula de análise da Epístola do Apóstolo Pedro. Lembrando que a aula passada nós concluímos o tópico A Identidade do Povo de Deus e hoje iniciamos um novo tópico que se chama Responsabilidade do Povo de Deus. E assim como a aula passada teve subtópicos, nesta aula de hoje também com este título Responsabilidade do Povo de Deus, vai haver também subtópicos. O texto proposto para o nosso estudo deste tópico vai ser do capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 4, versículo 11. Como vamos estudar em subtópicos, nós vamos dividir esses textos para cada subtópico. E o subtópico de hoje é a missão do povo de Deus no mundo, que vai ser os versículos 11 e 12 do capítulo 2. Meu nome é Samuel Moreira e se você não é inscrito neste canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que você possa estar recebendo os nossos conteúdos. Vamos então para o texto. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, observem aqui comigo desde já essa palavra amados. Lembre-se que a igreja para quem Pedro está escrevendo é uma igreja mista, composta por povos de vários lugares, de religiões e culturas diferentes um dos outros. E eu acho interessante é que Pedro se dirige a ele como amados. É importante ressaltar isso aqui, que nas nossas igrejas há diversas pessoas de passados diferentes. E nós precisamos saber fazer distinção, né? Que a partir do momento em que o pecador se arrepende e se rende a Cristo, ele se torna nova criatura e o passado já não importa mais. O passado ficou para trás. Ele, a partir de agora, é amado. Então nós precisamos ter um cuidado de como se relacionar com a igreja, de como se dirigir à igreja, porque a igreja ela é muito importante, ela é amada. Então eu quero dizer para você que me assiste, que me ouve, que não importa o teu passado. A partir do momento que Cristo te escolheu e te chamou, tudo o que aconteceu ficou para trás. Então, se você tem algum receio de seguir a caminhada cristã, porque você cometeu muitas coisas ruins, eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus é suficiente para perdoar os seus pecados e te dar uma nova vida e fazer de você um amado, uma amada do Senhor. Amém? E quero continuar aqui que Pedro vai fazer um pedido a eles, é uma exortação. Pedro vai fazer um pedido a estes amados, que são como peregrinos e forasteiros. Então, observe aqui comigo essas duas palavras. Peregrino é uma pessoa que é um residente estrangeiro. Ele está morando no local, mas não pertence ao local. Quanto ao forasteiro, ele é um visitante, alguém que está apenas de passagem. Então Pedro está dizendo que estes amados não são dali e está dizendo que estes amados estão apenas de passagem. Eu quero trazer uma aplicação para nós. Nós somos a amada igreja do Senhor e nós não pertencemos a este lugar. Nós moramos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos apenas como visitantes aqui neste local. Nós estamos apenas de passagem. Por isso, não se apeguem às coisas deste mundo. Não troque a eternidade por coisas passageiras. Pedro diz que nós estamos como peregrinos nessa terra. E João deixa muito claro para a gente que nós estamos na última hora. Breve Cristo irá vir buscar a sua igreja. Então nós devemos estar aí com calçado nos pés, vestidos, com cajado na mão, pronto para sair daqui. Nós não pertencemos a este lugar, por isso, não se apeguem às coisas deste mundo e não retornem às antigas práticas. Então Pedro vai fazer um pedido a estes irmãos que são amados e que são como peregrinos e forasteiros. Que pedido que Pedro irá fazer? Pedro vai dizer para eles se abster. O que é se abster? É afastar-se,
é deixar-se, é distanciar-se de alguma coisa. Mas exatamente do que Pedro está pedindo para que estes crentes se afastem? Ele diz que é paixões carnais. O que são paixões carnais? Esta própria carta do apóstolo Pedro vai poder responder isso para você. Eu quero que você analise depois, com calma, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo 3. Neste versículo está registrado o que são as paixões carnais. E Pedro diz que essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Então eu quero lhe dizer uma coisa, que enquanto nós estivermos vivos nesta terra, o nosso corpo estará em constante batalha contra o espírito. É a luta da carne contra o espírito. Eu quero lhe passar aqui um conselho de como ser vitorioso nesta área. A sua vitória vai estar no alimento. Quanto mais você alimentar o seu espírito, mais fraco a sua carne será. Mas quanto mais você alimentar a sua carne, mais fraco também o espírito estará e você não irá conseguir vencer o mal. E quero lhe dar uma dica bíblica. O Senhor Deus não permite que você seja tentado a pecar além daquilo que você suporta. Então, você tem toda a oportunidade e força e graça da parte de Deus para resistir às paixões carnais. Pedro diz a estes amados, que são peregrinos e forasteiros, e este conselho também cabe a nós, pois nós também somos amados do Senhor, somos peregrinos, não moramos aqui, não somos daqui, nossa pátria é o céu, e estamos aqui apenas de passagem, somos forasteiros. E o conselho para nós é: se afaste das coisas deste mundo, se afaste do pecado, se afaste das coisas da carne, que fazem guerra contra a sua alma. E outra coisa, chega aqui no versículo 12, quero ler, diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Primeira coisa aqui que nós vamos observar no versículo 12 é manter exemplar o vosso procedimento. Pedro está dizendo para estes amados a serem exemplos, a terem boas atitudes. Nós estamos falando aqui de um povo que é santo, de um povo que foi adquirido, de um povo que é filho, de um povo que foi chamado por Deus. E se nós somos filhos de Deus, logo o filho tem que transparecer ao Pai, ele tem que refletir a imagem do Pai. E a imagem do Pai é de santidade. Se o Pai é santo, aquele que é seu filho também tem que ser santo, tem que ser separado. E ser separado, ser santo, é exatamente isso aqui. É ter um bom procedimento, é ser exemplo. A melhor evidência de salvação é os bons frutos, é um novo comportamento, é a nova vida. Então, deixa claro aqui para nós o conselho de Pedro. Mantenha exemplar o vosso procedimento, mantenha exemplar as vossas atitudes, os vossos comportamentos. Isso é importante. Só que onde eu tenho que ser exemplar? Onde eu tenho que ter um bom procedimento? Não é entre os crentes, não é dentro da igreja, não é dentro de casa com a família, mas é no meio dos gentios. E gentios aqui refere-se àquele que é descrente, pode ser judeu ou não judeu. Então Pedro está dizendo para os irmãos a manter um bom exemplo diante dos descrentes. Este conselho aqui é nossa responsabilidade. O nosso tópico é responsabilidade do povo de Deus. A responsabilidade do povo de Deus é se afastar do pecado e manter um bom exemplo. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa missão. Ou melhor dizendo, esta é uma de nossas responsabilidades que nós vamos estudar aqui neste tópico. Agora,
Com qual propósito eu devo fazer isso? Pedro está dando esses conselhos, mas existe um propósito. O propósito é para que naquilo que falam contra vós. Aqui eu quero destacar uma coisa. O povo para quem Pedro está escrevendo, os crentes para quem Pedro está escrevendo, eles estavam sendo caluniados, eles estavam sofrendo o que nós estudamos na aula passada, maledicência. Eles estavam sendo criticados, eles estavam sendo alvo de fofoca, eles estavam sendo alvo de todas as injustiças que havia naquela época, eles estavam sendo injustiçados. E Pedro diz isso aqui, naquilo que falam contra vós. É isso que estava acontecendo com o povo para quem Pedro está se direcionando. Nós falamos aqui da perseguição de Nero, que começou em Roma, que estava chegando aqui, mas ainda não chegou, estava perto, e Pedro está escrevendo para alertá-los, para que eles saibam como passar por ela, mas já haviam algumas coisas acontecendo entre o povo, e uma delas eram que aqueles que não pertenciam à comunidade cristã da época falavam mal deles, acusavam eles, injurinhavam eles, injustiçavam eles. E eu vou lhe dizer aqui nesta carta sobre o que aqueles descrentes os acusavam. Eles os chamavam de malfeitores. E esta palavra malfeitores refere-se a um criminoso. Eles estavam sendo acusados de serem criminosos. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, para você, que manter um exemplar procedimento quando você é aplaudido é muito fácil, é muito bom. Mas manter um exemplar procedimento quando você está sendo caluniado, afrontado, injustiçado, sendo chamado de criminoso, aí é que está o nosso desafio. Esta é a missão da igreja. Esta é a nossa missão. Nós somos um povo amado, nós somos um povo escolhido, nós somos um povo santo para se afastar do pecado. Isso é santidade, é aquele que é separado para se afastar do pecado e manter um exemplar procedimento. Porque nós, irmãos, somos representantes de Cristo. E observe que quando um de nós cai na tentação do pecado, quem é de fora critica Cristo, não critica você. Por isso nós devemos ter total cuidado, porque o mundo procura algo de que nos acusar. E observe aqui que estes crentes estavam sendo acusados. E Pedro diz, mantenham. Eles estavam sendo exemplares. E Pedro diz, vocês estão sendo exemplo. Então mantenham este exemplo. Para que naquilo que eles falam mal de vós, vai dizer aqui um pouco mais à frente, eles vão glorificar a Deus quando verem que de todas essas acusações, nenhuma era verdadeira. Então eu quero aqui continuar com vocês. Por que eu tenho que manter este procedimento? Aí Pedro explica o porquê. Porque o povo estava observando. Isso é importante, viu? Por que nós hoje devemos manter um bom procedimento? Porque nós estamos sendo observados. Diante das perseguições e acusações e tentações, o povo está de espreita, olhando para mim e para você, para saber qual vai ser a sua reação, qual vai ser a sua posição. E os conselhos de Pedro é: se afastem do mal e sejam bom exemplo. Esta é a nossa missão. Esta é a nossa responsabilidade. Nós que somos regenerados, nós que somos a nação eleita, nós que somos o sacerdócio real, nós que somos a casa de Deus, temos responsabilidades, e a nossa responsabilidade e a nossa missão é ser exemplo diante das adversidades, se manter exemplar para a glória de Deus. Então fica aqui claro para nós que nós estamos sendo observados, isso tanto por Deus quanto pelo mundo que está à nossa volta. Até mesmo dentro da igreja tem pessoas que nos observam, e o conselho bíblico é para que nós não sejamos tropeço para o próximo. Então mantemos então o nosso exemplar procedimento para a glória de Deus.
e o povo vai observar estas nossas boas obras. E sabe qual vai ser o resultado? O resultado será glória a Deus no dia da visitação. Então, observem aqui este conselho inicial de Pedro nesses versículos 11 e 12. Então, eu quero recapitular com vocês. Nós estamos estudando a responsabilidade do povo de Deus e nós estamos vendo a missão do povo de Deus no mundo. Qual é a missão do povo de Deus dentro desses versículos que Pedro falou? Primeira, afastar-se do pecado, que faz guerra contra a alma. Nós estamos em constante guerra contra o pecado. Depois, manter o exemplo no meio dos descrentes, tá? Para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, como de criminosos, quando eles observarem o bom exemplo de vocês, eles vão glorificar a Deus e vão perceber que todas essas acusações não têm fundamento, porque o seu exemplo tapa toda e qualquer maledicência, fofoca e crítica. Um bom procedimento é a resposta, não precisa nem de palavras. Então, esta daqui foi a nossa primeira aula aqui de responsabilidade do povo de Deus, mas dentro da sequência que nós estamos estudando, nós já estamos aí na 8ª aula, e nós então encerramos aqui hoje este primeiro subtópico, tá? Primeiro subtópico da responsabilidade do povo de Deus. A missão do povo de Deus no mundo, nós encerramos, foi os versículos 11 e 12. Na próxima aula, nós vamos estar iniciando mais um subtópico e dando continuação. Gente, que Deus abençoe vocês. Um forte abraço do irmão Samuel Moreira. Não se esqueça de curtir, compartilhar e apresentar para os seus amigos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.